Módulo 3, revisão dos conceitos de cálculo de diagramas de esforços de estruturas planas. Módulo este inserido na revisão global de conceitos da Unidade Curricular de Análise de Estruturas Isostáticas do curso de Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro. O objetivo deste módulo é abordar a elaboração dos diagramas de esforços em estruturas planas, sendo dado destaque aos diagramas de corpo livre dos elementos e aos principais aspectos a atender na verificação do equilíbrio, e ao diagrama de esforços, esforço axial, esforço transverso e momento fletor, sendo dado destaque aos valores extremos, ao tipo de traçado do diagrama no vão e ao cálculo de valores intermédios. Os diagramas de esforços de estruturas planas para a sua correta determinação passa em geral pela prossecução dos seguintes 4 grandes passos. O primeiro, a verificação da estatia da estrutura, garantindo que se trata de uma estrutura globalmente isostática sem problemas de ligações. Por isso, aconselho a análise do módulo 1 desta sequência de trabalhos que estou aqui a elaborar. Cálculo das reações, procedendo à determinação das reações de apoio que garantem o equilíbrio às cargas aplicadas, e isso deve ser visto no módulo número 2 desta sequência. E depois, e já pertencente a este módulo, ao traçar os diagramas de corpo livre de todos os elementos, estabelecendo os diagramas de corpo livre de cada barra individual da estrutura e verificando o respectivo equilíbrio, e ao traçar dos diagramas de esforço, esforço axial, esforço transverso e momento fletor, determinando os valores extremos e especificando os tipos de traçado do diagrama no vão e o cálculo de eventuais valores intermédios. Quanto à verificação da estatia e cálculo de reações, portanto, é ela que permite garantir que a estrutura é calculável. O cálculo das reações é efetuado a partir das 3 equações de equilíbrio, forças horizontais, verticais e momentos, e para efetuar o equilíbrio de forças numa dada direção, é sempre conveniente, se só houver uma reação desconhecida segundo essa direção, proceder à análise imediata segundo essa direção e depois efetuar o equilíbrio de momentos em pontos que possibilitem a intervenção de apenas uma reação. Em estruturas exteriormente hiperstáticas, haverá que partir a estrutura e incluir as respectivas forças de ligação tantas vezes quantas o grau de hiperstatia, criando subconjuntos isostáticos que facilitam o cálculo e possibilitam a determinação das reações incógnitas. Passando à parte do diagrama de corpo livre das barras que compõem a estrutura, para essa determinação é necessário proceder a algumas etapas. A primeira é a partição da estrutura nos seus elementos constituintes, a especificação de todas as forças e reações nelas aplicadas, em cada uma desses elementos, a determinação das forças de ligação com os elementos adjacentes, segundo os eixos locais da barra que se atribuírem individualmente a cada barra, e a verificação do equilíbrio da solução obtida. Chamo a atenção que os diagramas de corpo livre são estabelecidos a partir das barras em que se conhecem todas as forças numa das extremidades. Finalmente, a representação dos diagramas de esforços de todas as barras com indicação do tipo de função, valores dos pontos notáveis e a sua localização na estrutura vai nos obrigar ao desenvolvimento de um conjunto de operações, nomeadamente atribuir uma orientação ao elemento, em geral os pilares são orientados de baixo para cima e as vigas da esquerda para a direita, e calcular as componentes segundo as barras e perpendiculares a elas de todas as forças e cargas distribuídas, de forma a facilitar o cálculo, respeitar a orientação das barras, horizontal, vertical ou inclinada, ou seja, tal como apresentar os esforços nas barras tal como elas existem nas estruturas, representar os valores extremos dos diferentes tipos de esforços, tendo em conta os valores positivos nas facetas positivas e negativas e a representação dos diagramas de momento do lado das trações, efetuar a união entre os valores extremos de acordo com as cargas existentes no vão e, finalmente, calcular os valores intermédios, se necessário, valores máximos positivos ou negativos, caso ocorram no vão, quando, obviamente, a situação de carga isso determinar.
Os esforços são considerados positivos se ocorrerem segundo os eixos locais das secções, para tal há que atender ao sentido dos eixos nas facetas positiva e negativa. Portanto, sendo um elemento, por exemplo, horizontal, orientado da esquerda para a direita, considera-se como faceta positiva a faceta do lado direito e a faceta negativa do esquerdo. E para estas facetas, o esforço axial é considerado positivo se na faceta positiva ele atuar da esquerda para a direita, sendo, obviamente, tendo a direção contrária na faceta negativa. O esforço transverso positivo é considerado como positivo se atuar de cima para baixo na faceta positiva e de modo diverso na faceta negativa. E, finalmente, o momento fletor é positivo se considerado ou se der origem a um momento perpendicular para fora do plano do papel na faceta positiva e, ao contrário, na faceta negativa. Quanto às funções associadas a cada um dos tipos de esforços, façamos esta análise por tipo de esforço, e eu aqui englobo de uma assentada ao esforço axial e ao esforço transverso, já que aquilo que se refere a um esforço é válido para o esforço para o outro, pronto, para o esforço axial e para o esforço transverso. Ponto número 1, há que respeitar a orientação das barras, se ela é horizontal, vertical ou inclinada. Se não houver cargas no vão, o diagrama é nulo ou constante. Se houver apenas cargas concentradas, o diagrama é constante por troços ocorrendo saltos nos pontos de aplicação das cargas. E, finalmente, se houver apenas cargas distribuídas, o diagrama será linear, sendo decrescente, e chamo em particular a atenção a este facto, sendo decrescente se as cargas forem no sentido do eixo positivo da faceta positiva e crescente no caso contrário. Bom, então, olhando para um elemento, para a faceta positiva e para os esforços positivos nas facetas positiva e negativa, se tivermos uma carga uniformemente distribuída axial ou uma carga transversal também uniformemente distribuída, uma carga P, ambas com o sentido do eixo positivo dos esforços quando olhamos para a faceta positiva, então, nesta situação, o que podemos dizer é que o andamento dos diagramas, no caso do esforço axial e do esforço transverso, será decrescente, sempre, e que o diagrama de momentos será côncavo, obrigatoriamente. Se a carga as cargas tiverem o sentido contrário em relação aos eixos da faceta positiva e, portanto, for no caso do esforço axial da direita para a esquerda ou no caso do esforço transverso ou da carga transversal da esquerda, de baixo para cima, concluímos que o andamento do diagrama de esforço transverso ou de esforço axial será crescente da esquerda para a direita, dando origem a um diagrama de momentos convexo garantidamente. E, portanto, estes são aspectos que temos que reter para depois, quando estamos a desenhar os diagramas de esforços, não haver dúvidas na sua execução. Chama a atenção para a dependência entre os diagramas de momento e de esforço transverso. Isto é algo que também não podemos nunca esquecer quando estamos no tratamento de diagramas de esforços. Portanto, a variação do momento fletor depende sempre dos momentos aplicados e do esforço transverso. A análise das equações permite-nos, portanto, a análise das equações de equilíbrio de qualquer elemento sujeito a diferentes situações de carga, permite-nos concluir que, se não tivermos carga transversal aplicada, o diagrama de esforço transverso é constante e o momento fletor será linear. Se a carga for constante, temos um esforço transverso linear e um momento fletor de segundo grau, parabólico. Se a carga for linear, o esforço transverso é de segundo grau, parabólico, e o momento fletor será de terceiro grau, ou seja, de uma forma geral, se a carga for de grau n, o esforço transverso será de grau n mais 1 e o momento fletor de grau n mais 2.
É importante também ter consciência de que quais são os tipos de funções associadas aos diferentes esforços nos diferentes casos de situação de carga. E, portanto, se não tivermos cargas no vão, quer o esforço axial, quer o esforço transverso, o que acontece é que se só tivermos esforços nas extremidades, o que acontece é que o diagrama de esforço axial será obviamente constante em todo o vão e igual ao valor do esforço, neste caso, e como aqui está representado, é um valor positivo. A mesma coisa se irá passar no caso do esforço transverso. Ou não há esforço transverso e o diagrama é nulo, ou existindo forças nas extremidades, o diagrama de esforço transverso será constante em todo o vão. No caso de termos cargas concentradas no vão, então, naturalmente, dado o equilíbrio associado ao elemento, o que vai acontecer é que iremos ter um esforço axial à esquerda, diferente do valor do esforço axial à direita, existindo um salto no ponto onde é aplicada a carga concentrada e, portanto, e aquele salto será igual ao valor do NA. No caso do esforço transverso é a mesma coisa, ou seja, teremos um valor do esforço transverso à esquerda, diferente do valor do esforço transverso à direita, e o salto obviamente será igual ao valor do esforço transverso aplicado algures no vão. Portanto, cargas concentradas com o sentido do eixo positivo da faceta positiva chamam a atenção que fazem sempre cair o diagrama de esforço axial ou de esforço transverso para um diagrama deste tipo, ou seja, à direita da carga o diagrama está numa posição inferior à esquerda. Finalmente, no caso de termos cargas distribuídas no vão, pois obviamente para a execução do equilíbrio, se eu tiver um determinado esforço axial à esquerda e para que equilibre uma determinada carga no vão N, o que acontece é que o esforço axial à esquerda valerá N1, à direita valerá N2 e teremos um andamento linear decrescente da direita para a esquerda, da esquerda para a direita e sendo, obviamente, o declive igual a N. No caso do esforço transverso é em tudo igual, se a carga, portanto, tiver o sentido do eixo positivo da faceta positiva, cá está, temos um valor de esforço transverso à direita, um valor de esforço transverso à esquerda, quero dizer, um valor de esforço transverso à direita e um valor decrescente entre o primeiro e o segundo, sendo o declive igual à carga aplicada. Cargas distribuídas com o sentido do eixo positivo da faceta positiva dão, obviamente, origem a diagramas descendentes sempre da esquerda para a direita e cá está, esta é uma informação que eu considero relevante e que chamam em particular a atenção para depois nos facilitar o traçado quando chegarmos à sua concretização. Passando agora e tratando o momento fletor como um caso diferente. Porque é diferente, o que temos é que se não há forças aplicadas nas extremidades ou no vão, o diagrama é nulo ou constante. Se há apenas cargas concentradas no vão, o diagrama é linear por troços, podendo ocorrer ou ocorrendo descontinuidades ponto-angulosos nos pontos de aplicação das cargas. E finalmente, se há apenas cargas distribuídas, o diagrama é parabólico do segundo grau com curvatura côncava, admitindo naturalmente que as cargas são distribuídas, neste caso, de cima para baixo. Portanto, realça-se mais uma vez a importância da representação conjunta dos diagramas de esforço transverso e de momentos fletores, porque um depende do outro. Quanto às funções associadas, portanto, no caso de inexistência de forças no vão ou nas extremidades, portanto, se temos apenas um determinado momentos nas extremidades, então, naturalmente, o diagrama de momentos será único, eu representei como os momentos na extremidade sendo positivos e, portanto, o valor aqui, o valor será constante, mas representado do lado de baixo, porque os diagramas de momentos se representam do lado das trações.
se existirem forças no vão ou nas extremidades, ou seja, se houver corte ao longo da peça, pois naturalmente aqui o diagrama já passa a ser linear, tendo uma descontinuidade, um ponto anguloso, melhor dizendo, no ponto onde a aplicação da carga. E, portanto, cá está, o diagrama é sempre bicudo apontando para baixo. Ou seja, cargas concentradas com o sentido do eixo positivo da faceta positiva dão origem a diagramas angulosos a apontar para baixo. No caso de estarmos perante a existência de cargas distribuídas ao longo do vão, pois naturalmente nesta situação o diagrama de esforço transverso, como já vimos, é um diagrama deste tipo, cujo declive é igual à carga P. O diagrama de momentos fletores será um diagrama obrigatoriamente parabólico, sendo o seu desenvolvimento côncavo, ou seja, curvatura a apontar para baixo. É imperiosa esta representação do diagrama de momentos na presença do diagrama de esforço transverso e, portanto, chamo novamente a atenção à concavidade da curva, portanto, cargas distribuídas com o sentido do eixo positivo da faceta positiva dão origem a andamento côncavo. Passando à determinação dos valores intermédios do diagrama de momentos, ou seja, conhecidas as forças e os momentos nos extremos e as cargas no vão, a determinação dos momentos numa qualquer secção pode ser efetuada pelas seguintes expressões. Portanto, no caso de uma carga concentrada, o momento será o momento da secção 1 mais a distância, o momento provocado pelo esforço transverso na extremidade da esquerda, pela distância a que se encontrar a secção, onde eu pretendo determinar o momento fletor. No caso de estarmos perante uma carga uniformemente distribuída, pois além dessa componente teremos que diminuir do momento produzido pela carga uniformemente distribuída entre a faceta da esquerda, entre a extremidade esquerda e a secção onde se pretende determinar o momento em causa. A secção S, obviamente, é em geral determinada pelo diagrama de esforço transverso. Chamo também a atenção à relação entre os diagramas de esforço transverso e momento fletor, que, sendo os valores do diagrama de esforço transverso iguais às derivadas da função do momento fletor, há aspectos que importa conhecer. Um deles é que a mudança de sinal de V, se a ocorrer, virá obrigatoriamente corresponder a um máximo de M, ou seja, se o diagrama de esforço transverso passou de positivo para negativo, então há ali um zero. E esse zero vai corresponder a um momento máximo do diagrama de momentos fletores. E quanto a esse máximo, pode ser determinado sabendo que a variação dos momentos entre quaisquer duas secções é sempre igual à área do diagrama de esforço transverso entre essas secções. E, portanto, aquela área que eu ali represento num tom mais escuro, que é a área daquele triângulo, que será V1 vezes x a dividir por 2, é de certeza a diferença entre o M máximo e o M1, ou seja, o M máximo menos o M1 será precisamente x vezes V1 a dividir por 2. Portanto, área positiva de V, o momento aumenta, área negativa de V, o momento diminui. Passemos então, revistos os conceitos globais da matéria, vejamos então o exercício do exame do corrente ano letivo, da primeira época, da unidade curricular de análise de estruturas isostáticas, em que se pretendia, dada esta estrutura, determinar as reações de apoio e representar os diagramas de esforços das barras, considerando-as orientadas de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, passando ao cálculo para a análise da estrutura, a primeira questão que temos sempre que fazer, obviamente, é verificar a estatia. Esta estrutura tem dois apoios fixos e, portanto, tem ao total 4 reações. 4 reações, portanto, o alfa exterior será 4 menos 3 igual a 1 e, portanto, é uma estrutura exteriormente hiperstática de primeiro grau.
Quanto à estatia interior, se pegarmos no elemento superior horizontal, será a nossa estrutura base. A ele teremos associado um elemento inclinado que corresponderá a 3 equações introduzidas e temos 2 ligações com o elemento anterior e, portanto, o αi será 2 menos 3, ou seja, igual a menos 1 e, portanto, é uma estrutura interiormente hipostática de primeiro grau. Consequentemente, a estrutura é globalmente isostática, não apresentando quaisquer problemas de ligações. Sendo a estrutura exteriormente hiperstática de primeiro grau, importa analisar primeiro as reações e perceber se as equações globais permitem o cálculo de alguma delas. Portanto, se fizermos uma análise de forças horizontais, vemos que esta equação nos introduz duas incógnitas e, portanto, não conseguimos resolver o problema. Se fizermos a análise das forças verticais, a mesma coisa, temos duas incógnitas, não podemos resolver o problema. Portanto, no entanto, se eu calcular globalmente o momento ou em D ou em E, 3 dessas forças passam por esses pontos e, como tal, consequentemente, podemos facilmente determinar uma das reações e, portanto, eu aconselho sempre primeiro esta análise global. Neste caso, vou fazer o momento em D que me permite determinar a reação horizontal em E e, portanto, fazendo o momento em D, temos então que equilíbrio global de momentos em D ou em E, momento em D leva-nos a 1 mais 5 vezes 2 vezes 5 mais 6 vezes 2 mais 3 vezes REH é igual a 0, de onde o REH será menos 72 sobre 3, ou seja, menos 24 kN, e agora, conhecido o REH, por equilíbrio de forças horizontais, posso automaticamente determinar o RDH, que obviamente terá que ser igual a 24 kN. Para o cálculo das reações verticais, não tenho alternativa que não seja partir a estrutura. Vamos pegar no elemento de baixo e, portanto, já conheço a reação horizontal, eu posso determinar a vertical por equilíbrio de momentos em B, na rótula. E, como tal, o equilíbrio de momentos em B diz que os momentos em B têm que ser 0 e, por equilíbrio, 4 vezes RE terá que ser igual a 3 vezes 24 e, consequentemente, o RE vertical será igual a 18 kN e, voltando ao equilíbrio global da estrutura, se eu já conheço RE vertical, posso determinar o RD vertical através da expressão que RDV mais REV será igual basicamente aos 6 mais 10, que é o total das cargas aplicadas, de onde a reação vertical em D será igual a menos 2 kN. Feito o cálculo das reações, estamos em condições de estabelecer os diagramas de corpo livre dos elementos da estrutura. Primeiro há que definir em quantos elementos se subdivide a estrutura, orientá-los e definir as forças de ligação. Portanto, optei por fazer um elemento de A para B, em que terá 3 forças de ligação, porque aí o elemento se une com o elemento seguinte de uma forma completa. Temos o elemento inclinado de BE, que terá 2 forças de ligação em B, e finalmente temos o elemento BCD, que terá as 3 forças de ligação em B, com os elementos anteriores. E, portanto, convergindo as 3 barras no mesmo nó, as forças de ligação, eu considerei-as todas diferentes e o seu somatório, obviamente, terá que ser nulo, quer de forças verticais, quer de forças horizontais, quer de momentos. Passando ao equilíbrio do corpo livre do elemento a elemento, para a barra A, eu conheço todas as cargas nelas aplicadas, conheço todos os esforços à esquerda, e, portanto, pretendo determinar os esforços à direita, basta-me fazer os equilíbrios de forças verticais horizontais e de momentos fletores. Portanto, somatório de forças verticais leva-me a que a força vertical seja igual a 10 kN, fazendo o equilíbrio de forças horizontais, chegamos à conclusão que a força horizontal tem de ser nula e por equilíbrios de momentos em B, chegamos à conclusão que o momento será igual a menos 20 kN/m. Portanto, o diagrama de corpo livre final deste elemento será este que eu aqui agora representei e será com ele que iremos depois proceder à representação dos diagramas de esforços. Passemos à outra barra.
Já esqueci-me antes disso de dizer, é que agora eu olho para esta estrutura, para este elemento e verifico se há equilíbrio de esforço axial, se há equilíbrio de esforço transverso, se há equilíbrio de momento fletor e, portanto, se tudo está verificado, isto está certo e, portanto, posso avançar para o elemento seguinte. No que diz respeito à barra BD, sabemos todas as forças à direita e cargas no vão. Podemos, portanto, com isto determinar as forças de ligação. Por somatório de forças verticais, a força vertical em B será igual a 0. Por somatório, será igual a 8, peço desculpa. Por somatório de forças horizontais, ela será obrigatoriamente igual a menos 24. E, finalmente, por equilíbrio de momentos, ele será igual a 20 kN/m. E, consequentemente, o diagrama de corpo livre do elemento será o agora aqui representado, com todas as forças conhecidas segundo os eixos da barra e perpendiculares à barra, e devo sempre terminar verificando o equilíbrio, quer de esforço axial, quer de esforço transverso, quer de momento fletor, para ter a certeza que a solução está correta. Finalmente, a barra biarticulada, não tendo cargas no vão, a sua resultante só podia ser uma força segundo a própria barra, ou seja, aquelas duas reações 18 e 24 significam que a sua resultante é uma força alinhada com a barra. E, portanto, o ângulo da barra, o que a barra faz é um ângulo cuja tangente é 3/4, ou seja, o alfa é 36,9. Quando nós traduzimos as forças segundo o eixo da barra e perpendicular à barra, rapidamente chegamos à conclusão, como eu dizia, que a força é uma força de 30 axial de compressão na barra e que não há força de corte, porque senão não existiria equilíbrio de momentos no elemento. Portanto, está estabelecido o diagrama de corpo livre e, claro, que é facílimo verificar o equilíbrio. O esforço axial, 30 num lado, 30 no outro, está em equilíbrio. Não há esforço transverso, não há momento fletor. Este elemento está em equilíbrio. Estamos agora em condições de passar à representação dos diagramas de esforços e, portanto, para isso vamos representar os esforços positivos na faceta positiva para não cometer erros. Vou marcar os valores extremos dos diagramas e vou perspectivar o tipo de curva associado mesmo antes de o representar. Portanto, comecemos pela barra AB. Sei que, em termos de considerandos, não há cargas segundo o eixo da barra, pelo que o diagrama de esforço axial tem de ser nulo. O esforço transverso, há uma carga uniformemente distribuída em todo o vão, de cima para baixo, pelo que o diagrama de esforço transverso vai ser linear e decrescente da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. A carga transversal é uniformemente distribuída, pelo que, então, o diagrama de momentos, sendo a carga de baixo para cima, e de cima para baixo, o diagrama de momentos é parabólico e terá concavidade voltada para cima. Portanto, estou então em condições de o representar. Sei que os esforços positivos na faceta positiva são estes, os que eu aqui representei. É uma mnemónica só para eu não me enganar na representação. E então cá está, represento a barra é horizontal, na estrutura represento-a horizontal nos seus diagramas. O esforço axial à esquerda é 0, à direita é 0, logo é nulo. O esforço transverso à esquerda é 0, à direita sei que será linear decrescente, à esquerda é 0, à direita vai valer menos 10 e, portanto, será linear e será negativo. Quanto ao momento fletor, já sei que ele é parabólico e, portanto, o valor à direita vai ser igual a menos 10. O valor à direita vai ser igual a menos 20 e, portanto, sendo parabólico, terá que ser deste tipo, de um lado ao outro, não tendo nenhum máximo nem nenhum mínimo no vão, porque o esforço transverso nunca é nulo entre apoios. Passando para a barra BCD, o diagrama de corpo livre era este. Sei que, em termos globais de esforço axial, não há cargas no vão, logo o diagrama tem de ser constante e igual aos valores de extremidade. O esforço transverso
temos uma carga transversal concentrada no vão, logo o diagrama de esforço transverso será constante por troços, sendo maior à esquerda da descontinuidade, e finalmente o diagrama de momentos fletores, existindo uma carga transversal concentrada no vão, o diagrama será linear, com um ponto anguloso sob a carga e com a angulosidade, digamos assim, a apontar para baixo. Portanto, cá está, esforços positivos na faceta positiva são estes, diagrama de esforço axial é constante, valendo 24 à direita e 24 à esquerda, sendo positivo. O esforço transverso é positivo, é constante por troços, já sabemos que será mais alto à esquerda e mais baixo à direita. É positivo à esquerda e vale 8, é positivo à direita e vale 2, onde terá uma descontinuidade de 6 a meio vão. Finalmente, o diagrama de momentos fletores, sabemos que é linear por troços, com a angulosidade a apontar para baixo. O momento à direita vale 20, à esquerda vale 0, e, portanto, teremos que calcular quanto é que é o momento a meio vão, no ponto C, e ele será 20 menos a área daquele esforço transverso, que à esquerda de C é um retângulo e que vale 8 vezes 2, que são 16, e, portanto, 20 menos 16 serão 4, e, portanto, o momento será igual a menos 4 em C, e cá está, com aquela angulosidade a apontar para baixo. Finalmente, a barra BE é uma barra biarticulada axial, tem esforço axial. Já sabemos que não há cargas no vão, pelo que o diagrama de esforço axial será constante. Não há carga transversal, pelo que o diagrama de esforço transverso é nulo. Não havendo carga transversal e sendo biarticulada, portanto, o momento fletor também será nulo. Cá está. Passando agora à representação, eu vou sempre buscar o meu diagrama, a minha mnemónica de esforços positivos na faceta positiva. E então o esforço axial da barra, que é inclinada, sei que é negativo, é de compressão e vale menos 30 à direita e à esquerda, e portanto isso será constante. O diagrama de esforço transverso não existe em cargas transversais, será nulo. O diagrama de momento fletor também será nulo. Deixo aqui a terminar um exercício relativo ao exame do ano letivo 2021 para quem queira praticar todos estes conceitos que aqui foram abordados.